No vídeo de hoje vamos trazer a análise das ações de uma empresa que é uma das maiores do mundo, com produtos amplamente difundidos, produtos para uso corporativo, computação em nuvem, inteligência artificial e também foi a empresa responsável por transformar o seu fundador em um dos homens mais ricos do mundo. Trata-se da Microsoft, negociada na Bolsa de Nova York com a MSFT e na B3 pela BDR MSFT 34. Confira em nosso vídeo seus principais resultados recentes, suas áreas de atuação e a comparação com outras empresas gigantes da área de software. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos começar trazendo os principais acionistas. Como todas as grandes corporações dos Estados Unidos, a gente tem o controle aí entre os grandes administradores de fundos americanos. Vanguard, BlackRock, State Street Corporation são os principais detentores de posições em Microsoft. Agora, em termos de regiões de atuação, fica até difícil a gente segmentar, porque a atuação da empresa é no mundo todo, vende seus produtos aí de maneira até remota hoje em dia, né? Você consegue comprar e baixar aí seu Office, Windows e qualquer tipo de programa, né, que a empresa produza. E também tem muitos produtos que são disponibilizados via nuvem. Então é uma empresa de atuação global. A própria empresa sequer segmenta suas áreas de atuação, que, né, fácil de entender por ser bastante difícil fazer essa segmentação. Esse gráfico dos resultados anuais da Microsoft, a gente observa aí um dado bastante interessante. A gente pega de 2017 a 2022, inclusive ano em que tivemos aí grandes restrições, né? Muitas empresas aí com atividades mais restritas. A gente percebe que a Microsoft passou praticamente sem tomar conhecimento dessas restrições. E teve aí sua receita e seu lucro crescente ao longo de todo esse período, né? Inclusive a receita praticamente dobrando nesse horizonte de 6 anos. Olhando os resultados aí dos primeiros trimestres do ano, né? Olhando o trimestre em si, né? A gente percebe também o mesmo comportamento e 2023 segue a mesma tendência de crescimento que a gente já observou no gráfico anual. A participação nos resultados da empresa é muito bem dividida, né? A gente observa principalmente aí a área de cloud, né? Que é computação em nuvem, e aí a parte de inteligência artificial entra nessa área, responde hoje por 41,8% do resultado total. A área de produtividade e processos de negócio, 33%, soluções aí basicamente para empresas, para maior produtividade, né? E 25% a gente tem aí a área voltada aí para a computação pessoal, né? Então são os aplicativos aí voltados para o público em geral. Em termos de dividendos, a gente tem um gráfico com um comportamento bastante curioso. Em azul a gente tem o lucro por ação no período, a gente pega um horizonte aí de 10 anos, a gente vê o crescimento significativo que a gente já havia percebido em relação ao lucro da empresa, mas o dividendos ele cresce numa taxa bem menor. E aí dessa forma o dividend yield ele vai caindo conforme se aumenta o preço da ação. Esse comportamento é curioso porque a gente percebe que de fato a empresa ela consegue performar um lucro muito maior, mas ela segura esse lucro para fazer reinvestimentos no seu negócio, que afinal trata-se de uma tecnologia de ponta, tem o desenvolvimento aí na corrida pelo desenvolvimento da inteligência artificial, a empresa também está se dedicando nesse campo,
e, de certa forma, ela está reinvestindo no negócio para manter a sua posição de domínio, né? Mesmo com esse reinvestimento forte que a empresa faz, né, em pesquisa e desenvolvimento, a gente observa que a dívida da empresa ela tem caído de patamar e está numa posição bastante tranquila, principalmente no primeiro trimestre de 2023. O valor patrimonial da empresa tem apresentado crescimento também, fruto de seu lucro crescente dos últimos anos. Neste gráfico, temos a evolução da relação preço-lucro da empresa. A gente pode observar que tem uma oscilação bastante grande e essas empresas de tecnologia, de maneira geral, têm apresentado indicadores bastante esticados. Vamos comparar agora a Microsoft com outras empresas gigantes, como a Alphabet, Meta, Oracle, SAP e Salesforce. Em termos de dividend yield, a gente percebe que tanto a Alphabet, a Meta e a Salesforce pagaram zero dividendo nos últimos anos, mas a Microsoft, dentre as que pagaram desse ramo, foi a que menos pagou, perdendo aí para a Oracle e para a SAP. Em termos de relação preço-lucro, o atual da Microsoft está em 36,9, que é um número intermediário aí, ligeiramente maior até do que a Alphabet, dona do Google, e a Meta, mas ainda mais baixo que Oracle e SAP, por exemplo. Relação preço por EBIT, a Microsoft tem o segundo maior da lista. O PSR, a Microsoft tem também o maior nível da lista. E a relação preço-valor patrimonial também. Então, em termos de indicadores de preço, a gente percebe que o preço da Microsoft, historicamente, também é assim, né? Ele fica num patamar bastante alto, por se tratar de uma empresa aí que todo mundo sempre tem uma boa expectativa em termos de resultados futuros. As margens, tanto margem EBIT quanto margem líquida da Microsoft e o ROI, são relativamente baixas, né? A gente percebe outras empresas ali com margens melhores, portanto, esse é um ponto a se considerar também. Apesar de ela ter bons resultados, ter tido um bom lucro, ela tem apresentado uma margem baixa. A cotação da ação, ela apresentou aí um resultado bastante importante até meados de 21, apresentou uma queda depois em 22 e agora tem uma retomada grande aí de preço de ação, ela já está praticamente aí no seu pico. A gente observa também que essa oscilação ela aconteceu ainda, se a gente calcular o valor intrínseco, como os múltiplos estão bem esticados, né, o valor da ação, o preço da ação fica bastante longe do seu valor intrínseco. Os analistas da ação apontam aí uma variação entre 250 e 400 para o preço da ação, que é uma faixa bastante ampla aí, mesmo considerando o preço atual. E a maior parte deles com recomendação de compra para a ação. Vamos trazer agora algumas informações divulgadas na última publicação de resultados, só para esclarecer, a gente está falando do primeiro trimestre de 23, que representa o terceiro trimestre do ano fiscal de 2023 para a Microsoft, na forma que ela apresenta os seus resultados, tá? Então, em termos de métricas, né, a gente tem aí o crescimento na área comercial na casa de 12%, como na última coluna dessa tabela. A gente teve um crescimento de 22%, na verdade 25% nas moedas correntes, né, que ela usa. Na área de cloud, então é um crescimento bastante significativo. E a gente percebe aí um aumento nos últimos trimestres da margem da área de cloud da empresa. A gente falando agora das três principais áreas, né? A gente tem a produtividade e processos de negócio, inteligente cloud e a computação pessoal. Então, na área de processos de negócios, a gente pode abrir os seus principais dados ali em produtos
Office comercial, né, que são os produtos de escritório, né, e serviços de cloud, crescimento de 17% na base anual. O Office 365, que é o carro-chefe, vamos dizer assim, né? Todo mundo que trabalha em escritórios aí certamente já usou o Word, Excel, PowerPoint, crescimento de 11%, né? Então, o número de inscritos no serviço do Microsoft 365 subiu para 65 milhões de clientes, né? E as receitas do LinkedIn, né, que também é da Microsoft, aquela rede social voltada para empregos, né, e trabalho, crescimento de 10%. Então, assim, são crescimentos bastante importantes nessas diversas áreas aí, na parte de processos de negócio. Indo agora para nuvem inteligente, né? Então, servidores, o crescimento de 21%, na receita da área de servidores e cloud, que é uma receita bastante importante ali. A gente tem aí, a gente percebe o crescimento para 22 bilhões de dólares nessa área. É uma receita bastante importante, maior que a receita de muita empresa brasileira, né? Praticamente. E agora a área de computação pessoal, a gente tem uma queda na receita do Windows, né? Já o Windows comercial, um crescimento de 18%, compensando aí parte da queda de 28%. Na área de dispositivos, uma queda de 26%. E o Xbox, o conteúdo de Xbox, um crescimento de 5%. É uma área que a gente percebe ali, a receita de 13 bilhões de dólares, né? É uma área que tem aí um status aí de manutenção, né? Gerando aí uma parte da receita da empresa. Agora, trazendo algumas notícias recentes da empresa, né? Um ataque criminoso gerou queda dos serviços da Microsoft recentemente. É evidente, o sistema da empresa ele é visado aí para ataques hacker, né? A empresa está com um projeto para criar o que ela chama de hackers do bem no ensino técnico, visando aí fazer a contra-inteligência ali para se proteger desses ataques hackers, né? Uma outra notícia recente reflete aí o crescimento do valor das ações. Então é uma empresa que está surfando no crescimento aí das cotações com essa onda essa corrida das principais empresas em direção à inteligência artificial. Então é uma empresa que está aí, que surfa bastante aí nessa onda de inteligência artificial, inclusive proprietária do ChatGPT, e a empresa recentemente também tem anexado ao seu buscador ali o Bing, né, recursos de inteligência artificial. Então é uma empresa que está trabalhando bastante nesse sentido. E por fim, a consequência desse caminho, né, que a empresa trilha, né, do seu desenvolvimento, um juiz de São Paulo que multou a empresa em R$ 250 mil por dia por mentira produzida por inteligência artificial generativa, né? Ele teria incriminado aí um médico de delitos e ainda pela notícia, né, o caso está sendo investigado e o juiz já estaria responsabilizando a empresa a respeito aí da divulgação desse tipo de informação. Agora vamos comparar em azul a linha da ação nos Estados Unidos e em vermelho a BDR no Brasil, né? Então a gente percebe uma variação no período. Enquanto a ação americana subiu 1,8% no período, né, ela fez fundo aqui e segue subindo agora, a BDR ela apresentou uma queda de 13%, puxada aí principalmente
a queda da cotação do dólar nesse tempo todo. Quando a gente investe numa ação americana, além da variação da ação, a gente tem a variação do dólar, né? Normalmente positiva, mas pegamos aí um período de desvalorização, né? Queda da cotação do dólar, e aí a BDR apresenta uma queda importante em reais. Uma ação equivale a 24 BDRs, o volume da ação americana de 46 milhões de dólares e a BDR de 12 milhões de reais. Então, assim, é um caso de BDR. Normalmente as BDRs têm cotações, têm volumes bastante menores, né? Mas a da Microsoft, pelo menos nesse quesito aí de negociação, liquidez, ela não é crítica, ela tem uma boa liquidez no mercado. E finalmente vamos trazer os pontos positivos e negativos para investir nas ações da Microsoft. Lembrando que essa daqui não é nenhuma recomendação de compra ou venda do ativo. É um compilado de várias informações da empresa que pode auxiliar nos seus estudos aí, sua melhor decisão entre comprar ou não a ação da Microsoft. Do lado positivo, ela tem um crescimento constante de receitas e de lucro líquido. A gente viu um histórico bastante interessante na empresa. Ela tem uma queda significativa da dívida, até por conta do seu crescimento do seu lucro. Um crescimento significativo no valor das ações nos últimos anos. Se a gente pegar um histórico longo, ela se valorizou muito, a empresa. É uma BDR, né? Quando a gente olha na B3, é uma BDR da Microsoft que apresenta uma liquidez muito boa e pode ser uma opção de investir na empresa sem precisar ter conta lá fora ou em alguma corretora americana. Em compensação, do lado negativo, ela tem um dividend yield bastante baixo, é um valor muito baixo de dividend yield. Os indicadores estão esticados de maneira geral. As outras empresas dessa área também apresentam situação semelhante, né? E a margem é bastante baixa também. O crescimento significativo das ações de tecnologia nesse início de ano em especial, né? Se você conseguiu comprar lá atrás e aproveitar essa subida, né, pegou uma valorização bastante importante. E agora que a ação já subiu um patamar razoável, né, tem que tomar cuidado para investir, né, e aguardar e verificar o melhor momento, talvez. Bom, o que tínhamos para falar da empresa era basicamente isso. Se você gostou do conteúdo, se esse material ajudou em seus estudos ou vai te ajudar a buscar maiores informações da empresa, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Isso ajuda bastante na divulgação desse tipo de informação.